É verdade que todos nós já fazemos parte da organização de Jeová há um tempo. Mas a pergunta é: será que você, de forma individual, acredita mesmo que Jeová tem uma organização? Será que você acredita que Jeová tem uma organização aqui na Terra, organizada para fazer a sua vontade? Se você acredita nisso, já se perguntou ou parou para pensar por que acredita nisso? Hoje em dia, queridos irmãos, nós temos um salão do reino, um local de adoração para louvar a Jeová. Temos uma congregação bem organizada, temos o corpo de anciãos, temos circuitos, realizamos assembleias, congressos, enfim. Tudo isso, queridos irmãos, é evidência de uma organização, uma adoração bem organizada, bem estruturada. Mas agora, já parou para pensar de onde vem isso? É sobre isso que nós vamos falar nesse discurso. Nós vamos ver que lá no passado, no tempo do rei Davi, a adoração que se fazia no templo já era bem organizada. E sob o comando do rei Davi, ela conseguiu organizar todos, cada um com as suas designações, os seus privilégios e responsabilidades, para que as coisas na organização de Jeová, lá no templo de Jeová, corresse da melhor forma possível, com ordem e arranjo. Para começar, nós vamos ver o livro de Primeiras Crônicas, capítulo número 23. E nesses versículos que nós vamos ler, que serão o 27 e o 28, nós veremos que, na realidade, tanto os levitas como os sacerdotes, eles estavam bem organizados sob o comando de Davi. Veja, por favor, o livro de Primeiras Crônicas, capítulo 23, versículos 27 ao 28. Veja o que esse texto diz sobre os levitas. De acordo com as últimas instruções de Davi, os levitas de 20 anos de idade para cima foram contados. A função deles era ajudar os filhos de Arão no serviço da casa de Jeová e cuidar dos pátios, dos refeitórios, da purificação e de todas as coisas sagradas e de todo o serviço necessário na casa do verdadeiro Deus. Aqui conseguimos ver um grupo de pessoas, neste caso os levitas, extremamente organizados. Cada um tinha a sua função. Eles poderiam fazer serviços específicos na casa de Jeová, como, por exemplo, cuidar dos pátios, do refeitório e da purificação das coisas sagradas. Mas agora, que dizer dos sacerdotes? Será que eles também tinham as suas responsabilidades e agiam de forma organizada? Veja o capítulo 24, versículo número 3. David, juntamente com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Imatar, dividiu os sacerdotes em turmas para as suas designações de serviço. E quando nós formos ler os versículos posteriores, nós vimos várias designações que os sacerdotes tinham. Mas por que Davi fez isso? Porque ele sabia que a adoração no templo teria de ser bem organizada. E para que fosse bem organizada, era necessário que pessoas específicas recebessem responsabilidades específicas para atuarem dentro do templo. Qual era o resultado? Quando eles faziam isso, com certeza todas as coisas corriam bem. Mas não eram só essas que tinham responsabilidades lá no templo. Por exemplo, os versículos número 1 do capítulo 25 mostra que havia outro tipo de responsabilidade que Davi havia se preocupado em preparar. Capítulo 25, versículo número 1 diz o seguinte: Além disso, Davi, o chefe dos grupos de serviço, escolheram alguns filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, notem, para profetizarem com harpas, instrumentos de cordas e símbolos. Esta é a lista dos homens designados para este serviço. Conseguiu notar? Uma outra parte que Davi organizou, e organizou muito bem, tem a ver com os músicos do templo.
Há muito tempo, queridos irmãos, a música faz parte da nossa adoração. Por exemplo, antes dessa parte, nós entoamos um cântico de louvor a Jeová. E, claro, nós fizemos assim de forma bem organizada. Por quê? Porque nós aprendemos com o exemplo do passado. No tempo do rei Davi, ele também já havia designado os músicos para cuidarem dessa parte no templo. Então, o que isso significa? Que, com certeza, Davi sabia que tudo poderia estar bem organizado para que a adoração no templo fosse bem feita. Mas, por outro lado, o templo tinha várias coisas valiosas. O templo de Jeová era bastante grande e tinha vários tesouros, então era necessário que tivesse alguém encarregado para controlar isso. Será que Davi colocou pessoas assim lá? Veja, por favor, 1 Crônicas 26, 17. 1 Crônicas, capítulo número 26, versículos número 17. Vamos ver o que aconteceu lá. O versículo que queremos ler, ele diz o seguinte. 1 Crônicas, capítulo número 26, versículos número 17. Depois vamos ler também o versículo número 20. Havia 6 levitas a leste e diariamente havia 4 levitas no norte e 4 no sul. Nos depósitos ficavam 2 guardas perto de outros 2. O 20, dentre os levitas, Aias estava encarregado dos tesouros da casa do verdadeiro Deus e os tesouros das coisas tornadas sagradas. Meus irmãos, conseguiram perceber como eles estavam extremamente organizados? A adoração no templo, nos dias de Davi, era realmente organizada. E qual foi o resultado disso? Tudo corria bem, de forma ordeira e organizada, exatamente como Jeová queria. Mas agora qual é a lição para nós? Nós podemos olhar na imagem do nosso manual de atividade, que aparece na página 2, nós conseguimos ver uma congregação. Cada um a fazer alguma coisa específica de forma organizada. Podemos ver lá na tribuna um irmão a cuidar do som. Por que ele está a fazer isso? Porque ele recebeu essa designação e de forma organizada, antes da reunião, ele cuida da sua responsabilidade. Nós vimos um pai e um filho a cuidarem da limpeza do salão do reino. Vimos irmãos a conversarem, a encorajarem-se uns aos outros. Nós vimos um ancião a ajudar uma ovelha sobre determinado ponto específico. E depois, lá ao meio, conseguimos ver 2 anciãos a falarem com uma irmã. Na realidade, queridos irmãos, tudo isso acontece porque nós estamos organizados. Mas agora a pergunta é, será que você está a contribuir para a organização de Jeová ir bem? Será que nós estamos a fazer a nossa parte para que tudo na nossa organização corra da melhor forma possível? Queridos irmãos, é muito importante que nós façamos a nossa parte para contribuirmos para que a organização de Jeová continue ordeira e organizada. Cada um de nós pode fazer a nossa parte. Nós não precisamos tentar passar por cima dos outros e tentar fazer coisas que não estamos designados a fazer. Cada privilégio, cada atividade e cada tarefa tem alguém designado para executar. Então nós queremos apoiar da melhor forma possível, de forma organizada, porque a adoração na organização de Jeová deve estar organizada como foi no passado.